formalmente, agora eu gostaria de fazer todos bem-vindos a esse evento do nosso think tank. Reconhecer que esse evento de hoje, né, esse debate, ele está sendo também em parceria com o Senegre, o Lab Grima e o Instituto de Geopolítica e Estratégia aqui dos Estados Unidos. E o Isani vai ser o moderador. É isso, vou fazer aqui a apresentação, então, dos pesquisadores. Começar com as meninas, né? As mulheres primeiro, né, Matheus? Apresentar aqui a Beatriz dos Santos, ela que é estudante de Ciências Naturais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, e ela atualmente é pesquisadora associada do IGS, que é o International Institute for Geopolitics Strategy, e a Sarisa, também ela é estudante da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e ela é estudante de graduação de Geografia, né? E atualmente também ela é pesquisadora do IGS. Apresentar, as meninas vão falar sobre a questão do Policy Brief que elas publicaram, salvo engano, em novembro, que foi sobre a cúpula da Amazônia, e elas que são de Belém do Pará, do estado do Pará, elas têm uma visão em loco para falar para a gente como que está essa questão da climate change na região, sendo que Belém vai sediar, né, a próxima COP30. E agora apresentar o Matheus dos Santos. Ele é estudante de PhD em História na Universidade Federal de Pelotas e atualmente ele é pesquisador do LabGrima, que é o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimento Antissistêmico da Universidade Federal de Pelotas e orientando o professor Dr. Charles Penaforte. O painel desse evento é fazer uma retrospectiva, né, da política externa brasileira no ano de 2023, desse ano, e com destaque a duas áreas de interesse, né? Uma é o tema do climate change, que é o objeto da apresentação da Beatriz e da Sarisa, e o segundo tema que vai ser abordado pelo Matheus é as relações internacionais, política externa brasileira, Brasil, Oriente Médio, com ênfase no Emirados Árabes Unidos. Tá bom? Bom, meninas, é isso, a palavra está com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sarisa, né, como eu já fui apresentada. Eu e a Bia, a gente vai falar sobre a Cúpula da Amazônia, um emergente diálogo. A gente resolveu destacar alguns pontos e alguns motivos importantes sobre o porquê ainda é importante se debater sobre a Amazônia no nosso cenário atual. Quer falar alguma coisa, Bia? Gente, eu tentei entrar aqui pelo notebook, mas não consegui, então eu vou continuar a apresentação aqui pelo meu telefone. Caso tenha algum problema, a Sarisa vai continuar, ou se não dela tiver algum problema, eu vou continuar também. Então, o Isani já apresentou a gente para vocês, e atualmente eu faço pesquisa relacionada a DNA de plantas na Unifespa, e a gente se importa muito com a questão da bioeconomia na Amazônia. Então, falar sobre a cúpula da Amazônia traz para a gente reflexões sobre por que ainda é importante falar sobre a Amazônia, que é a grande questão do nosso Policy Brief. Para falar sobre a Amazônia, primeiro a gente vai entender o que foi a cúpula e o evento que ocorreu aqui em Belém do Pará. Então, a cúpula da Amazônia foi sediada em Belém do Pará, no Brasil, aqui nos dias 8 e 9 de agosto de 2023. E contou com representantes e líderes dos países membros da UTCA. O que seria a UTCA? Ela é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que reúne os 8 países que são membros dessa organização. Esses países, eles se reúnem para debater questões como desenvolvimento sustentável na Amazônia, preservação, desenvolvimento tecnológico e valorização desse bioma. Então, nesse evento, foi assinada também a Declaração de Belém, que constava os objetivos comuns entre os países
para poder continuar com essa meta de preservação da Amazônia. Então, essa organização é constituída pelos territórios amazônicos e visa novas medidas para a preservação ambiental. A primeira razão que a gente colocou do porquê é importante falar sobre a Amazônia é porque ela é o bioma mais abundante nos países membros da UTCA. Então, nesses países, como a gente pode ver aqui no gráfico, se a gente pegar o bioma e igualar ele a 100% e dividir entre esses países, nós vamos ter o Brasil com 60% do bioma, e em segundo lugar, a gente tem o Peru com 11,20%, e depois a gente tem a Bolívia com 6,90%. Então, se a gente levar em consideração a extensão territorial, a gente vai ver que o Brasil, o país, é composto de 49,5% pela Amazônia, o Peru já vai ter uma equivalência de 60,5%, e no Suriname esse percentual já sobe para 90%. Então, isso nos mostra qual a influência da Amazônia nesses países, que compõem aí a maior parte da territorialidade. Outro quesito importante é a questão do bioma possuir uma população de aproximadamente 40 milhões de habitantes. E essa população ela é composta por povos e comunidades tradicionais. Dentre eles, aqui os mais comuns no Brasil e aqui na nossa região norte, estão incluídos os seringueiros, os indígenas, extrativistas, quilombolas, piaçabeiros e pescadores. Então, esses povos, eles retiram a maioria dos seus sustentos, seus mantimentos da natureza. Só que eles têm uma meta de preservação dessa natureza. Então, a gente vê a importância desses povos para a Amazônia. Também, se a gente levar em consideração a Bolívia, que a gente pegou como exemplo, a gente vai encontrar povos tradicionais como os Aimará, Borás e Raimi. E já no Chile, a gente encontra os povos Chiquitos, Guaraios e Morais. Então, com isso, a gente vê a importância do bioma, que é rico em diversidade étnico-cultural. A segunda razão pelo qual a gente né, que a gente destacou foi porque a floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo. Como a gente sabe que o clima característico dessa região, dessas regiões tropicais, né, que é equatorial, seco e úmido. Sua grande diversidade biológica promove diversos serviços fundamentais para o ecossistema da região e para sua sobrevivência. A região amazônica, ela tem uma grande biodiversidade, tanto na flora e quanto na fauna. A gente pode perceber a grande diversidade de mamíferos, de répteis, de anfíbios e de insetos. Nesses animais, a gente pode destacar jacarés, serpentes, como sucuris, as aves, né, como as araras, como os tucanos, que são bem característicos, né, da região amazônica. E na flora, a gente vê uma rica diversidade de plantas, né? A gente tem o guaraná, que é uma planta muito característica da região amazônica. Eu não sei dizer se ela existe numa outra região tropical, a não ser a nossa. A gente tem o açaí também, como mostrei na imagem. Eu não sei se todos vocês já conhecem ou já provaram açaí, que é uma das nossas riquezas naturais. E também várias espécies de anfíbios e mamíferos. Então, isso demonstra um pouco da riqueza e do porquê ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, tanto em extensão quanto em fauna e flora, como a Sarisa mencionou. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, crescem na Amazônia 2.500 espécies de árvores e 30.000 espécies de plantas. E a partir daqui a gente pode se notar como a Amazônia ela é rica em recursos naturais, né? E esses recursos naturais, como a Bia já falou, na primeira parte sobre os extrativistas, eles costumam tirar o seu sustento da região amazônica. Tem uma ligação entre esses povos com a Amazônia que vai muito além de verem ela apenas como um lugar do qual eles possam usufruir os recursos naturais,
mas para eles ela é mais do que isso, é uma ligação emocional. Eu não sei se algum de vocês já vieram assim para a região amazônica, mas a gente tem um apego muito emocional e emotivo a essa região. A floresta contém 75% das espécies de peixe da América do Sul, né? Ou seja, ela agrega toda a maioria da diversidade, da biodiversidade, tanto de peixes quanto de animais, tanto da América do Sul, se concentra aqui na região amazônica, né? Mais de 400 espécies de anfíbios, de 1.300 tipos de aves e mais de 400 mamíferos. Tanto que alguns cientistas, quando a gente pesquisa, a gente vê que ainda tem partes que estão inexploradas da floresta amazônica, né? Esses são apenas os que foram catalogados. Eles estimam que ainda existem várias espécies que ainda não foram catalogadas e que daqui a algum tempo eles possam achar mais, porque como ela é uma floresta que tem uma enorme extensão territorial. Isso é importante que a Sarisa mencionou, porque a minha pesquisa justamente é nessa área, né, em catalogar e identificar novas espécies ocorrentes na Amazônia e comparar na base de dados, porque a gente vê que tem diversas espécies com características diferentes e elas têm probabilidade de serem uma nova espécie que ainda não foram identificadas. Então, a gente vê também esse quesito importante. Outra diversidade de recursos que a Amazônia tem é em recursos hídricos. Atualmente, ela é considerada a região que mais tem diversidade em recursos hídricos. Tanto que ela detém 20% da água doce do país. Ela tem como principal rio o Rio Amazonas, né, que ele é o encontro do Rio Negro e Solimões. Eu fiz uma viagem recentemente para o oeste do Pará, e aí eu tive a oportunidade de conhecer, assim, de ver assim, bem de longe o Rio Amazonas e também o Rio Xingu, que é um rio assim que a gente vê as comunidades próximas, a gente vê como as pessoas elas também são muito apegadas ao rio, da mesma forma que elas são apegadas à floresta em si. A alcançar o desenvolvimento sustentável da região amazônica, né, através do equilíbrio entre aproveitamento de seus recursos, sua proteção e conservação, respeitando uma equidade que garanta seu desenvolvimento integral, sustentável, tem sido o grande objetivo a se atingir nos últimos anos para isso. Mister dialogar sobre as dificuldades e novas formas de solucioná-las. A gente sabe que, assim, aqui na região amazônica, principalmente no Brasil, os recursos hídricos têm um grande potencial. Eles são utilizados hoje, né, para abastecer as usinas hidrelétricas. A maioria das energias distribuída no Brasil, elas vêm através das usinas hidrelétricas que são instaladas aqui no Pará. Aqui no Pará tem grandes usinas hidrelétricas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma usina hidrelétrica também, que foi a usina de Belo Monte, que eles utilizam o rio Xingu para distribuir a energia. E o outro quesito importante que nós achamos mais influenciável na América do Sul foi o clima. Então, como mostra aqui no mapa, a gente vê que a Amazônia é responsável por um processo muito importante que é denominado evapotranspiração. Esse processo ele consiste na transpiração das plantas e também ele é conhecido como rios voadores. Ele está ligado à funcionalidade do ecossistema. Então, com o aumento do desmatamento, há também uma diminuição dessa emissão de vapor, que ela vai ocasionar a chuva que vai ser transportada para as regiões da América do Sul. Então, se caso o bioma não seja preservado, isso pode ocasionar também com que essas chuvas tornem-se contaminadas ou também a alteração no clima, fazendo com que as chuvas diminuam e aumentem em certas regiões. Então, esse é um dos pontos mais críticos relacionado à ação humana na floresta. E quando a gente fala em clima, a gente achou também importante levar essa questão da evapotranspiração e falar sobre um tema que está sendo bastante debatido, que é a questão da chuva ácida. Então, a gente vê que a chuva ela reflete a ação dos seres humanos no meio ambiente. Então, quando alguma determinada cidade ou um país emite muitos componentes poluentes,
na atmosfera, isso faz com que as chuvas tornem-se ácidas com componentes como enxofre e ácido nítrico. Então, essas chuvas, quando elas são transportadas para as regiões como a floresta amazônica, nesses países sul-americanos, isso faz com que as florestas recebam essas chuvas com esses componentes alterados e faz com que o solo seja prejudicado e até mesmo as árvores, impede o crescimento e faz com que esse ciclo se repita e a árvore acaba transpirando esses componentes modificados e fazendo com que os países sofram e também a produção, como também afeta a bioeconomia e a questão do clima, que tem influenciado bastante nas últimas décadas. As pessoas negligenciaram muito esse debate nos últimos tempos e agora a gente está sofrendo com essas alterações, principalmente aqui na Amazônia. E aqui no Pará, onde o clima muda sorrateiramente durante o dia, uma hora está muito quente, outra hora vem uma chuva, então a gente está sentindo já os efeitos, e é por isso que a gente traz debates como esse para refletir quais as maneiras de amenizar o problema. Após a gente apresentar todos esses pontos para vocês, a gente trouxe as considerações finais. A discussão sobre a Amazônia representa um dos temas mais cruciais da atualidade, merecendo, por isso, plena consideração da sociedade. A abundância do bioma amazônico é constatada em países membros da OTCA. A floresta tropical é reconhecida como a maior do planeta. Justamente por causa dessa biodiversidade que a Amazônia possui, é importante preservar ela por causa dessa diversidade de animais, de plantas e de recursos naturais que ela tem. E também possui influência direta no clima da América do Sul. Como a Bia já falou, a importância da Amazônia para a estabilização do clima regional, é importante preservar ela justamente por causa disso, né? Para poder estabilizar o clima, porque a gente está sentindo muito os efeitos ultimamente. Nós recomendamos que os policymakers continuem fazendo políticas públicas, né, para promover encontros entre a sociedade civil, a fim de encontrar alternativas frente aos desafios e oportunidades para as mudanças climáticas nos impõem. Fazer políticas públicas, principalmente, que promovam encontro com a sociedade civil, principalmente com a sociedade civil da região amazônica, porque como eles têm uma relação mais próxima, né, com a floresta, eles vão entender mais e se conscientizar mais das gravidades da situação de preservação da Amazônia. E aí, a partir disso, né, vão ter novas perspectivas para a Amazônica. Todos esses pontos são importantes para a formulação de uma nova estratégia que tornará a OTCA um bloco geopolítico de referência em questões socioambientais, promovendo um desenvolvimento sustentável e possibilitando manter a floresta em pé, porque a gente já conversou bastante, entendeu bastante sobre a importância de ter a floresta em pé, e a superação de desafios, né, como o desmatamento e como a exploração de recursos excessivos. E só um destaque nessa frase da Sarisa sobre a floresta em pé, então esse tem sido um dos desafios mais importantes ultimamente, que a sociedade em geral tem debatido e tem buscado atingir, que é fazer com que as pessoas vejam benefício mais na floresta em pé do que nela desmatada. Então, essa é uma meta que a gente tem aí para atingir também. E dando continuidade, a gente optou por deixar uma frase aqui que nos traz uma reflexão. A gente lembra de uma canção, acho que a maioria de vocês conhece, quando a gente é criança, ouve muito essa música da Dona Aranha que subiu pela parede. Então, a gente resolveu relacionar essas memórias com a reflexão sobre as mudanças climáticas. Então, a frase diz: sonho com um mundo com menos mudanças climáticas, um mundo em que a chuva forte não derrube a Dona Aranha da parede. Então, a gente traz essa problematização para o tema e propõe essas novas medidas para poder atingir os objetivos propostos. E a gente, ao fazer essa analogia, a gente tinha como objetivo fazer uma conscientização, porque se ter consciência sobre a importância de preservar a Amazônica, podemos até mesmo diminuir os efeitos do desmatamento, né? Porque às vezes eu acho que falta muito uma conscientização da sociedade, que muitos não entendem a complexidade
de explorar um recurso natural, um recurso vivo, como é a floresta amazônica. E aí a gente vê a importância desse debate, trazendo também como a Cúpula da Amazônia, que foi um evento de referência aqui no Pará, e reuniu esses países membros para falar sobre... Então, esse é um meio que a gente tem para poder pensar e desenvolver novos meios de fazer com que novas formas de energia sustentáveis possam ser desenvolvidas. Eu acredito que, ao trazer grandes encontros, como a Cúpula da Amazônia, para a própria região amazônica, né, coloca mais em destaque a importância dela, né, porque eles vão poder ter contato direto com os povos da região, e um contato direto com a região mesmo em si, um contato direto com a floresta, e isso pode agregar demais ao debate e trazer mais relevância e visibilidade para essa região que necessita tanto. E pensando nisso também, a gente ressalta que aqui Belém vai sediar a COP30, né? E a gente já está aqui nos preparativos, buscando entender mais sobre o tema, procurando possibilidades de dar mais sugestões de como agir perante os problemas que a Amazônia vem enfrentando. Essa foi a nossa apresentação. Eu espero que a gente possa ter explicado menos um pouquinho sobre o porquê é importante se debater sobre a Amazônia. Muito obrigada por ceder esse espaço. Muito obrigada, gente. Excelente apresentação, gostei bastante. Acho que todo mundo ficou bem antenado do que está passando agora na Amazônia, depois da bela explicação de vocês. Eu vou passar a palavra, então, para o Matheus, para fazer a apresentação dele. Boa tarde a todos e todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite do ISAM, né, para participar desse importante evento, né, de retrospectiva da nossa política externa brasileira no primeiro ano do novo governo Lula, né, parabenizar as colegas que me antecederam, né, pela importante exposição, né, que demonstra para a gente, né, o quão multifacetada é a nossa política externa, né, envolvendo aí diferentes agendas e vetores naquilo que me parece ser o desafio de reconstrução, né, da inserção internacional do Brasil aí após pelo menos 10 anos de declínio, né, e eu venho trazer aqui na tarde de hoje, né, uma comunicação que dialoga com o Policy Brief que eu produzi em meados do mês de maio, junho, né, acerca das relações entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, né. Aquele exercício de análise foi feito num contexto em que o presidente Lula, né, havia feito uma viagem, né, à China e aos Emirados Árabes Unidos, né. E essa viagem foi muito importante do ponto de vista, né, do estabelecimento de alguns acordos e intenções, né. E é muito interessante pensar esse policy brief, né, na atual conjuntura, né, tendo em vista que a última viagem internacional do presidente Lula também se deu aos Emirados Árabes Unidos, né, numa viagem que também contemplou outros roteiros no mundo árabe, né, a exemplo da Arábia Saudita e do Catar, e na Europa, um ponto de parada do nosso presidente foi na Alemanha, né? Então, o meu objetivo nessa comunicação é tecer algumas considerações, né, com base naquilo que eu desenvolvi naquele policy brief, né, e ampliar um pouco essa discussão à luz das últimas movimentações da nossa diplomacia brasileira, né. Bom, nesse exercício, né, eu tento aqui avaliar a importância dos Estados Árabes do Golfo Pérsico na reconfiguração da inserção internacional do Brasil no governo Lula, né, discutir os limites e as possibilidades envolvendo a estratégia de ativação da memória da política externa altiva e ativa como base nesse processo. Então, é pensar como que essas relações, né, se desenvolvem, né, em meio a um objetivo, eu diria, quase que estrutural do atual governo em recuperar uma espécie de tempo perdido na atuação externa do Brasil, né, com base numa série de princípios e ações
que fundamentaram uma experiência histórica ali datada entre 2003 e 2010, né? E, por fim, analisar as múltiplas possibilidades de aprofundamento das relações do Brasil com tais estados, enfatizando aqui Abu Dhabi, né? Bom, então, para que eu possa chegar a esses objetivos, né, a gente vai fazer um percurso que envolve, né, algumas considerações acerca da conjuntura global e regional, considerando aí os nossos objetivos para o mundo árabe e a América do Sul. Vamos também aí brevemente fazer uma leitura histórica acerca da nossa política externa, né, nas últimas 2 décadas, para caracterizar o tamanho do desafio de reconstrução da inserção internacional a partir de 2023. E, por fim, a gente vai discutir aqui especificamente as relações entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, né? Bom, o meu argumento central, tanto no Policy Brief, mas também em outras intervenções que eu já tive a oportunidade de fazer sobre esse tema, é reafirmar a importância dos Emirados Árabes Unidos e dos seus vizinhos, sobretudo a Arábia Saudita e o Catar, no processo de reaproximação do Brasil com o mundo árabe, né? Essa minha perspectiva ela se fundamenta a partir de 4 variáveis. Primeiro, a importância desses estados, né, no sistema subregional árabe. Segundo, a importância financeira dos 3 estados, tendo em vista que um dos objetivos do Brasil no tocante à captação de investimentos externos, né? Terceiro, o peso desses estados no comércio exterior, sobretudo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E quarto, a possibilidade de um maior diálogo com o chamado mundo emergente, sobretudo considerando aí a importância dos 3 estados que eu destaquei aqui, dos Emirados Árabes Unidos em particular, em processos que envolvem tomada de decisão com repercussão global, né? Então, essas 4 variáveis aí podem ser mobilizadas para que a gente possa compreender a importância das relações do nosso país com esses 3 estados e, em particular, com os Emirados Árabes Unidos, né? Bom, do ponto de vista da minha compreensão acerca das dinâmicas globais aí nas últimas décadas, né, eu dialogo com as premissas da análise do sistema mundo, né, desenvolvidas, sobretudo a partir das contribuições do Giovanni Arrighi e do Immanuel Wallenstein, né, mas também aqui considerando a importância da teoria crítica de Robert Cox, né. Os 3 autores, em maior ou menor medida, convergiram para uma tese que para mim é muito importante e muito atual, acerca do declínio da hegemonia dos Estados Unidos, né? Um processo geopolítico e geoeconômico que se arrasta desde o final dos anos 70 até os dias atuais, né? Processo esse marcado por um conjunto de transformações político-culturais, né? E também por um quadro de estagnação econômica que confluíram para um avanço na desagregação da ordem global liderada pelos Estados Unidos e que se estruturou ali no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, na periodização que esses autores trabalham, sobretudo Immanuel Wallenstein, né, é importante que a gente destaque essa última fase de aceleração do declínio, né, a partir de 2001, né, em que a principal característica, a meu ver, né, é o aprofundamento do descompasso entre a atuação dos Estados Unidos, né, e o ritmo das transformações globais. Então, enquanto projetos como o Novo Século Americano, né, desenvolviam um diagnóstico acerca, né, de uma perda de espaço dos Estados Unidos, né, no cenário global, e sugeriam, né, como movimentos de reação, né, a defesa de um mundo unilateralista, né, fundamentado a partir das ações de Washington, né, o mundo se encaminhou para um desenho multipolar, né? Então, o aprofundamento desse descompasso, né, no início do século XXI, é uma das grandes marcas, né, desse processo acentuado de declínio da hegemonia dos Estados Unidos, né, e constituição de um quadro de transição hegemônica, né? Bom, esse declínio, nos últimos anos, né,
vem ganhando características muito mais fortes, né, por uma série de fatores que indicam para a gente que vivemos num mundo em transição, né? Então, desde a crise do multilateralismo, ao enfraquecimento da presença dos Estados Unidos no antigo terceiro mundo, inclusive no próprio mundo árabe, o crescimento da influência da China, a própria reemergência da Rússia, né, no conceito global, o fracasso dos Estados Unidos e, em maior medida, da OTAN, né, na sua estratégia contra a Rússia na guerra da Ucrânia, a ampliação dos BRICS, as dificuldades de recuperação da economia global após a crise de 2008, a crise da globalização e do neoliberalismo. Então, todos esses elementos, né, são sintomas, né, desse processo de aceleração do declínio aí nos últimos 10 anos, pelo menos, né? E é um quadro internacional muito complexo quando a gente pensa, sobretudo, as possibilidades e os limites de inserção externa, né, de atores emergentes, como é o caso do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos, né? Do ponto de vista regional, e iniciando essa discussão aqui a partir do mundo árabe, né, é importante reconhecer que Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, né, e em menor medida o Catar, né, passaram por um processo de crescimento de influência política regional muito forte com a Primavera Árabe, né? Então foram 3 estados que não tiveram as suas estruturas políticas tão abaladas, né, por aquele processo que varreu inúmeros regimes e governos, né, ao longo aí do subsistema regional, né, e, além de garantirem uma certa estabilidade política interna, né, influenciaram nos rumos da luta política nos estados vizinhos, né? Então, esses 3 estados, de alguma maneira, transformaram o seu poderio econômico em poderio político, né? Então, essa é a principal marca da Primavera Árabe para Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. Processo esse que marcou a desestabilização de antigos estados árabes centrais, cujos 2 casos são muito significativos, a Síria e o Egito, né? E um movimento de relativa virada geopolítica para as 3 monarquias ali do Golfo. Porém, esse processo ele foi marcado ainda por alguns desafios, né? Aí para além das fronteiras árabes, né? Sobretudo quando a gente pensa o próprio conceito de Oriente Médio. Então, o papel do Irã na região, um importante adversário da Arábia Saudita até tempos atrás, né? O próprio papel de Israel, o papel da Turquia, o papel das grandes potências, né? Então, essa virada na política regional que favoreceu a atuação dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e, em menor medida, do Catar, né, foi marcado ainda também por algumas tensões. Então, apesar desses estados hoje podem ser considerados aí a principal força centrípeta regional, eles não exercem uma hegemonia, né, como o Egito, na minha concepção, dialogando até com trabalhos da professora Silvia Ferraboli, né, exerceu ao longo aí das décadas de 50, 60, né? Bom, o mundo árabe na atualidade, né, ele é marcado pelo quase que total fracasso da chamada Primavera Árabe. O maior sintoma disso foi um movimento de normalização das relações com a Síria, né? Então a gente percebe que a Primavera Árabe, do ponto de vista dos seus objetivos políticos, né, pouco teve resultado, né, sobretudo nesses estados da península, próximos à Península Arábica, né. Há um processo de retomada do Egito, né, mas que ainda não significa a constituição de uma nova força centrípeta. Então, as 3 petromonarquias, né, como alguns autores consideram, né, continuam a exercer grande influência em nível regional, e existe também aí a emergência de grandes desafios, como a estabilização de relações com Israel, que era algo que parecia ser muito próximo há 2 anos atrás, ou pelo menos 1 ano atrás, mas que, nesse contexto de aprofundamento aí dos conflitos entre Israel e Hamas, né, se encontra como um grande ponto de incerteza, né, e o lugar ocupado pelo Irã, né, que não é um país árabe, mas que exerce também influência política entre os Estados Árabes, e que mais recentemente passou por um movimento aí de normalização, ou perspectiva de normalização de relações com a Arábia Saudita,
processo mediado aí pela China, né? Do ponto de vista da América do Sul, para que nós possamos aqui situar o Brasil, né? A grande questão que se coloca desde 2019, ao menos, é se existe uma mudança no cenário sul-americano, né? Como historiador, uma das primeiras coisas que a gente aprende na graduação é que a história não é cíclica, né? Mas quando se fala do desenvolvimento histórico da América Latina, né, é possível perceber a existência de determinados períodos de relativa convergência política e até mesmo em relação a modelos econômicos entre os estados da região, né, ou da sub-região, como queiram, né. A exemplo, os chamados períodos populistas dos anos 40, 50, né, os períodos ali das ditaduras de segurança nacional a partir dos anos 60, a onda neoliberal a partir dos anos 80, 90, a chamada onda rosa, ou onda progressista, né, a partir de 1999 até pelo menos 2012, 2013, e a mais recente onda azul, né, a partir da segunda metade da década passada, né? E o que se verifica a partir de 2018, 19, é um acirramento da luta política e social nos diversos países da região, mobilizado por pelo menos 3 fatores, né? O esgotamento dos projetos de aprofundamento do neoliberalismo, né? O quadro de crise sistêmica, né, de aprofundamento desse declínio da hegemonia dos Estados Unidos e corrosão daquela ordem mundial que vigorou durante pelo menos 2 a 3 décadas do século passado, né, e a reorganização de setores populares, né? Então, são esses 3 elementos que me parecem importantes para que a gente possa caracterizar o que pode ser uma fase de transição na política sul-americana, né? E os principais elementos aí, né, de 2019 para cá, foram as mobilizações populares no Chile e no Equador, a reação ao golpe de Estado na Bolívia, as eleições presidenciais no Uruguai, no Peru e na Argentina, mas também no Brasil, os movimentos antirracistas, os protestos populares na Colômbia, né? No entanto, né, ainda que se considere que existiu um processo de corrosão da onda azul, né, da onda conservadora, né, em diversos países, né, me parece que estamos muito longe, e a própria eleição do Javier Milei recentemente nos indica isso, de uma nova onda rosa, né? E aqui eu trouxe um quadro que eu utilizei em algumas aulas de integração regional, mas também em outros debates, né? Tentando mostrar para vocês aqui as semelhanças e as diferenças entre a conjuntura sul-americana do início do século e a atual, né? Então, do ponto de vista das semelhanças, né, há uma relação muito interessante entre o aumento da crise econômico-social e a abertura de uma janela de oportunidade para os segmentos opositores ao aprofundamento da agenda neoliberal, né? Algo que também aconteceu ali na passagem dos anos 90 para os anos 2000, né? A ascensão de forças que outrora protagonizaram os rumos da vida política no continente, o lulismo no Brasil, o MAS na Bolívia, impasses entre um programa de compromisso com sua base social e o rebaixamento visando a ampliação das forças políticas, e tendências de compromisso com agendas mais gerais acerca dos rumos do sistema mundial, como, por exemplo, a defesa da integração regional e a defesa de princípios e ações que, de alguma maneira, aí, questionam a ordem global, né? Mas existem inúmeras diferenças entre essas duas conjunturas, o que nos ajuda também a entender os diversos desafios da política externa do Brasil na atualidade. Vou citar apenas 3 deles, né? Do ponto de vista das estruturas do Estado e das relações com as instituições, né? Se durante a onda rosa houve, pelo menos inicialmente, certo otimismo quanto ao funcionamento das instituições e um horizonte de estabilidade política, né? O Brasil, mas também os estados sul-americanos, vivem aí uma sombra do autoritarismo e a instabilidade político-institucional como regra, né? Do ponto de vista das Forças Armadas, um importante ator, né? Se nos anos 2000 havia uma perspectiva de desenvolvimento de certo insulamento frente à vida política, há uma retomada de certo protagonismo nos rumos dessa luta, né? Nos últimos anos. O caso do Brasil mais
paradigmático, né? Do ponto de vista econômico, é muito importante destacar, né, que os anos 2000 foram favorecidos pelo boom das commodities, né, e pela revitalização parcial de projetos de desenvolvimento, né? A regra, no Brasil, mas também em alguns países aqui da região, é uma política de contenção de danos diante do aprofundamento dos projetos neoliberais, né? Então, essas diferenças entre as conjunturas aqui destacadas, né, demonstram para a gente aí os desafios de natureza sistêmica, né, para a aplicação de uma política externa, né, fundamentada também, né, na valorização da experiência da política externa altiva e ativa. E esse foi um compromisso de campanha do então candidato Lula, né, se vocês analisarem o programa de governo, né, do Lula, né, para a política externa, né, existem ali uma série de considerações de natureza conjuntural, mas também perspectivas que, a meu ver, né, se encontram enraizadas no pensamento ali do PT, mas também de policymakers ligados ao Lula sobre a política externa, né? Então, eu trouxe aqui brevemente um esquema para que a gente possa tentar compreender o desenho de política externa a partir da candidatura do Lula, né? Vocês vão perceber que são dois eixos, né? Resgate da esperança de reconstrução e transformação, né? Que está atrelado à reinserção do país como um protagonista global em agendas como democracia, paz, desenvolvimento, autodeterminação e meio ambiente, né? A defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania, né? Então, abertamente, o programa propõe a recuperação da política externa altiva e ativa, né? A reconstrução da cooperação Sul-Sul, a integração, a valorização da integração e construção de uma ordem global multipolar, a defesa de maior participação do Brasil nos assentos multilaterais e alguns aspectos mais específicos da política de defesa. Então, já no horizonte de política externa da candidatura Lula, né, a defesa da reativação da memória da política externa altiva e ativa como um dos principais vetores aí para um processo de reconstrução da inserção internacional do Brasil. Porém, algo que eu venho defendendo em alguns textos, mas também em outras intervenções que eu fiz ao longo do final de 22 e nesse ano de 23, é que essa perspectiva ela é uma condição necessária, porém insuficiente. Insuficiente do ponto de vista do reconhecimento dos desafios sistêmicos e domésticos, né? As variáveis sistêmicas eu já abordei, né? Considerando aí o aprofundamento da crise sistêmica aí nos últimos anos, né? E do elevado quadro de competição geopolítica, né? Em diversas partes aí do mundo. As variáveis domésticas, né, são importantes serem consideradas, porque estão articuladas também com essa movimentação do Brasil na direção dos Estados Árabes do Golfo Pérsico. Então, considerando aí a instabilidade política e a crise econômica, que ainda assola o nosso país, né, necessidade de recuperação do diálogo com setores dinâmicos, né, nesse caso específico, com o agronegócio, que é um importante ator social, né, no desenvolvimento da política comercial do Brasil com os Estados Árabes, né, e a materialização de novas iniciativas, né, que permitam com que outros atores sociais e institucionais possam aí criar condições para uma relação mais sólida, né? Bom, um breve histórico sobre a política externa brasileira na Nova República, porque também nos ajuda aí a situar as relações do Brasil com os Estados Árabes aí nos últimos anos, né? Eu desenvolvo aqui uma linha do tempo, né? Considerando 3 fases da nossa política externa entre 1990 e 2016, né? Então, de 90 até 2002, uma política externa muito mais alinhada com a implantação do neoliberalismo e a afirmação da globalização, né? Predominava aquilo que a literatura chama de autonomia pela integração, né? E existia um esforço de mudança, né, na segunda metade do governo FHC, né, que vai influenciar também a constituição da política externa altiva e ativa, né, onde, em 2003, né, a partir de 2003 até 2011, 12,
há a prevalência de um revisionismo moderado, né, com horizonte de projeção do Brasil no mundo multipolar, né? De 2011 para cá, né, há o início do declínio na inserção internacional, influenciado pelos ventos da crise do capitalismo, né, e pela instabilidade política no âmbito doméstico, né? Esse declínio ele assume características ainda mais dramáticas a partir de 2016, com o governo Temer, e se estende até o fim do governo Bolsonaro, ao estar vinculado ao aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, né? Então, é nesse contexto aqui, né, esse é o saldo, né, de política externa que o governo Lula, né, carrega, né? Bom, aqui para avançar e me encaminhar para o objetivo específico da minha apresentação, né? As relações do Brasil com o mundo árabe são bastante antigas, né? Então, elas envolvem desde o reconhecimento, né, da importância cultural e linguística dos árabes, né, na formação sócio-histórica do Brasil, né, passando também pelo reconhecimento dos processos migratórios, né, que ganharam força ali nas últimas décadas do século XIX, né. Porém, de um ponto de vista formal, institucional, essas relações elas tiveram um primeiro impulso a partir dos anos 20, 30, né, até pelo menos os anos 50, quando o Brasil vai estabelecer contatos diretos com o Egito, com a Síria e com o Líbano, né, influenciado pelas comunidades árabes já enraizadas no nosso país, né, mas nos anos 50, esse relacionamento vai ser um tímido vetor do processo de mundialização da política externa do nosso Brasil, né. Nos anos 60, a gente vai ter um outro impulso, um segundo impulso, na direção dos estados da África do Norte, né, os estados magrebinos, né, e entre os anos 60 e 70, um terceiro impulso na direção dos estados árabes do Golfo Pérsico, quando o Brasil vai estabelecer relações, principalmente com a Arábia Saudita e com o Iraque, né, influenciado, né, pelo processo de internacionalização do capitalismo brasileiro, que envolvia pelo menos dois vetores. A substituição de exportações, né, como uma continuidade da nossa política de desenvolvimento, e o outro vetor, né, a importação de recursos energéticos, né. Naquele contexto, também uma dimensão política importante, que é a participação dos Estados Árabes nas diferentes iniciativas do terceiro mundo, como os não alinhados, né, e o G77, né. Uma outra fase muito importante se deu também nos dois primeiros governos do Lula, né, na política externa altiva e ativa, quando há uma ampliação do comércio, né, há também a produção de iniciativas multilaterais, a exemplo, né, das cúpulas América do Sul, países árabes, e há uma dimensão política, o reconhecimento do Estado palestino, né. No contexto do declínio da inserção internacional do Brasil, né, é interessante a gente perceber que esse relacionamento multifacetado ele vai perdendo força, primeiro, diante das dificuldades do nosso Brasil, né, em compreender a dinâmica da Primavera Árabe, mas também diante da emergência de interesses propriamente comerciais e financeiros. Então, nos últimos anos, o que se viu muito para essa região é a valorização da dimensão comercial e financeira e menos a dimensão geopolítica. Então, isso ficou muito marcado, por exemplo, no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ficou muito conhecido pela aproximação que exerceu com Israel, mas a gente não pode se esquecer que uma outra perna da atuação do governo Bolsonaro, né, no que a gente conhece como Oriente Médio, foi exatamente uma tentativa de aproximação com esses estados árabes do Golfo Pérsico, né? Bom, e aqui, chegando ao caso dos Emirados Árabes Unidos, né, um relacionamento que completa, em 2023, 50 anos, né, eu considero que existe condições para o estabelecimento de uma parceria geoestratégica, e foi isso que eu defendi ali no meu policy brief, né. Então, a viagem do Lula reforça muito isso, né, reforça, sobretudo, em 3 aspectos. A importância de Abu Dhabi no quadro das exportações brasileiras para o mundo árabe, né. Então, um comércio cada vez mais crescente, um aumento dos investimentos emiradenses no Brasil nos últimos anos
e a dimensão geopolítica desses estados do Golfo Pérsico, né? Bom, do ponto de vista comercial, é importante destacar o caráter superavitário e crescente do comércio do Brasil com os Emirados Árabes Unidos, né? Mais recentemente, os Emirados Árabes Unidos, né, alcançou o primeiro lugar nas exportações brasileiras para o mundo árabe, superando dois importantes parceiros comerciais, o Egito e a Arábia Saudita, né? Então, as exportações brasileiras para os Emirados Árabes Unidos hoje está na casa aí dos 3 bilhões de dólares, né? Principais produtos: carne de aves, ouro, açúcar, celulose e carne bovina. E aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês essa evolução, né, no comércio Brasil e Emirados Árabes Unidos, né, do ponto de vista das exportações, né? Vale destacar também, né, que Emirados Árabes Unidos, né, Arábia Saudita, né, são os principais destinos também das exportações do Brasil para o Oriente Médio. Então, aqui ampliando um pouco o nosso olhar, perdendo aqui só para o Irã, mas, por exemplo, é um comércio muito mais vantajoso do que com Israel, né? Bom, do ponto de vista dos investimentos, os Emirados Árabes Unidos se tornou também recentemente, né, um dos principais investidores árabes no Brasil, né, num processo também de diversificação da sua atuação no nosso país, em áreas que vão desde o transporte, a exemplo do metrô do Rio, mas também nos esportes, né? Então, os Emirados Árabes Unidos estão envolvidos aí na discussão sobre a criação de uma liga de futebol no Brasil, também estão envolvidos aí no processo, né, de constituição de SAFs, né, no nosso futebol, por exemplo, no caso do Bahia, né, o Grupo City, né, é dos Emirados Árabes Unidos, né, e também no setor energético, como na aquisição da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que hoje é administrada pela Acelen, né. Do ponto de vista geopolítico, né, a gente não pode perder de vista a posição dos Emirados Árabes, né, no subsistema regional, né. Mesmo que seja um estado de menor porte populacional em relação à Arábia Saudita, né, os Emirados Árabes Unidos demonstram aí uma grande capacidade de ação externa que vai além do plano regional, né. Então, por exemplo, no contexto da guerra da Ucrânia, né, os Emirados Árabes Unidos também possuem uma posição bastante crítica em relação à estratégia do Ocidente frente à Rússia, né, e demonstrou aí uma capacidade de interlocução com a Rússia e a Ucrânia, né, num contexto de negociação para a libertação de prisioneiros de ambos os lados, né. Também destacar que os Emirados Árabes Unidos, junto com a Arábia Saudita e o Egito, são os 3 representantes árabes, né, no processo de ampliação dos BRICS. Então, é um país que está em sintonia também com essa nova estratégia de inserção internacional do Brasil a partir de 2023. Né? Ao fim do meu policy brief, né, eu destaquei a importância do avanço de tais relações, né, tendo em vista, né, a sintonia entre os dois países no enfrentamento de desafios internos do Brasil, como a questão da política energética e da necessidade de atração de investimentos para a recuperação do crescimento, né, além, é claro, né, da importância do diálogo do Brasil com os Emirados Árabes Unidos nesse movimento de reativação da presença do nosso país no mundo árabe, né? E um recuo, né, pode ser muito danoso para esse último objetivo, né? Bom, aí 3, 4 meses depois, né, de ter escrito esse policy brief, né, eu considero que ainda existem boas perspectivas para um aprofundamento das relações entre o Brasil e os Estados Árabes do Golfo Pérsico, né? Então, mais recentemente, eu publiquei lá no site do Senegre um artigo de opinião sobre o tema, destacando a importância do Brasil, né, em aprofundar suas relações não só com os Emirados Árabes Unidos, mas também com a própria Arábia Saudita e com o Catar, né? São estados estratégicos, né, tanto do ponto de vista regional, mas hoje, a meu ver, também do ponto de vista de uma estratégia global do Brasil, né? Então, é importante destacar isso, né? E são estados também importantes para o atual contexto econômico. Então, se a gente pensa que um dos grandes objetivos do atual governo é aumentar, né, o número de investimentos externos, né, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita e o próprio Catar, né, é uma alternativa
para o nosso país, né? Uma bela apresentação, dando uma visão sistêmica das relações internacionais do Brasil com os países árabes do Golfo Pérsico em particular. Muito bem, acho que agora a gente pode abrir para uma primeira rodada de perguntas, né? Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou Nairana, eu sou doutoranda aqui em ciência política aqui na Universidade Federal de Pelotas também, e faço parte também, sou pesquisadora do Lab Grima, juntamente com o professor Charles Penaforte, e eu sou graduada em Relações Internacionais aqui pela Universidade Federal de Pelotas também. Eu gostaria de parabenizar as apresentações, foram todas muito excelentes e super pontuais e super atuais, porque o meio ambiente é o assunto do momento, digamos assim, e também a questão com o mundo árabe também é algo é um ponto sensível, mas essencial da política externa brasileira. Bom, eu gostaria só de perguntar para as meninas assim, em relação à Amazônia, o Brasil se torna um líder, acho, nato, praticamente, porque a gente tem a maior extensão, temos maior população, maior voz nesse sentido. Eu queria saber qual é a perspectiva de vocês em relação ao papel do Brasil nessa liderança em relação à Amazônia, tipo, levar para o mundo a Amazônia. Porque, querendo ou não, a gente está com o queijo e a faca na mão, mas às vezes pode acontecer nada, né? Pode ser que a gente vá para um outro caminho, ou no fim não leve a nada. Então, só queria saber o que vocês têm como perspectiva do Brasil como uma liderança em relação ao assunto meio ambiente, levando o nome Amazônia para o mundo. E para o Matheus, eu gostaria de perguntar se ele acredita mesmo numa nova onda rosa, principalmente agora com a eleição do Milei na Argentina, e também temos também ali o Lacalle Pou no Uruguai. Eu digo que o cenário regional atualmente a gente tem um cenário diferente, não é como foi a onda rosa de antigamente, que todos os países aqui, principalmente da América do Sul, principalmente do Cone Sul, eles estavam tendo uns governos mais progressistas. Então, eu gostaria de saber qual que é a tua perspectiva, se existe mesmo uma perspectiva para uma nova onda rosa. E também em relação ao BRICS, com a extensão dele para Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, se acredita que o Brasil vai perder um pouco de poder dele dentro do BRICS com essa extensão. Porque tem muito disso, que quando os países menores, nos blocos, quanto mais gente, esses países vai perdendo mais um pouquinho de poder. Então, eu queria saber qual que é a tua visão em relação a isso. E seria isso. Eu adorei as apresentações e muito obrigada pela oportunidade. Bom, o Matheus também tem mais uma pergunta, né? Depois a gente fecha e abre para as respostas. Na verdade, até vão ser duas perguntas, né? Uhum. A primeira é em relação ao Tratado de Cooperação Amazônica, né? É uma curiosidade que eu tenho, né? No sentido de que quando eu já trabalhei com aulas de política externa na ditadura militar, a grande dificuldade que o Brasil tinha era de construir condições para um relacionamento, né, sul-americano propriamente dito, então que desse conta tanto da parte norte, né, do subcontinente, quanto também da parte sul, né? E aí a pergunta que eu faço para a Sarisa e para a Beatriz é o quanto que o nosso país pode contribuir também para transformar a questão amazônica como uma questão sul-americana, não só dos países que compartilham, evidentemente, né, o bioma amazônico, mas também os outros estados que não compartilham, mas que, de alguma maneira, podem contribuir, tanto do ponto de vista multilateral, quanto também do ponto de vista bilateral, né, com o desafio de preservação da Amazônia. Então, essa seria uma primeira pergunta, né? E a segunda pergunta, eu acho que é até um tema que é clichê, né, que é a questão do papel europeu, né, nessas discussões, né? Como é que vocês enxergam, né, essa questão, principalmente da França, né, que compartilha também ali fronteiras, né, que é importante ser destacado, né, tendo em vista que esse tema aí já nos últimos anos se articulou aí com uma questão que, a meu ver, não tem uma resolução tão fácil, que é o Tratado
da União Europeia com o Mercosul. Então, seriam essas duas perguntas. Muito bem. Bom, aqui a gente já tem, aqui, eu acho que 5 perguntas, né? Uma envolvendo a América Latina, uma o BRICS e 3 Amazônia Climate Change. Então, acho que a gente vai fechar esse primeiro bloco de perguntas. Vamos abrir agora para a resposta. Se tiver mais alguém querendo se inscrever, a gente faz uma segunda rodada de perguntas, tudo bem? Então, muito bem. Eu posso começar aqui respondendo a Nairana sobre a perspectiva do Brasil em levar a Amazônia para o mundo. Bom, de acordo com o nosso ponto de vista defendido no nosso Policy Brief, a gente pretende que o Brasil ele possa debater mais sobre a Amazônia nesses eventos que acontecem. Por exemplo, a Cúpula da Amazônia, e eu também citei no final que Belém vai sediar a COP30, então a gente acredita que o país possa desenvolver políticas públicas e que essas políticas possam ser implementadas. Então, nós estamos com essa esperança ainda, como você falou que a gente pode ter essa intenção e ela não pode acontecer, né, mas a gente está lutando para isso, é por isso que a gente dá sugestões e elabora novas propostas para esse objetivo. Eu não sei se a Sarisa quer fazer alguma colocação. Assim, eu acredito que o Brasil ele trata a Amazônia de uma forma muito complexa. A Amazônia, de certa forma, ela é bem regional mesmo, assim, é muito tratada, mas pelas pessoas da região norte em si. Levar a Amazônia para grandes eventos, né, como a COP, vai trazer uma visibilidade maior para a região amazônica. E, principalmente, eu acho que é um intuito muito do governo, trazer investimentos para o Brasil. Mas, para eles trazerem investimentos, eles têm que ter propostas que promovam uma sustentabilidade. Eu acredito que essas propostas são um pouco fracas e meio vagas também, não tem um ponto assim reto e decisivo. E eu acho que isso dificulta um pouco trazer mais essa visibilidade para a Amazônia, né? Bia, falar alguma coisa? Eu acredito que a pergunta também do Matheus, ela se encaixa no que a Nairana também mencionou, que é sobre como o Brasil pode levar a Amazônia para os países que ainda não fazem parte da OTCA, como eles podem dialogar sobre isso. E eu acho que fazendo essa ponte entre os discursos sobre a Amazônia e a sociedade. Então, a sociedade tendo consciência da importância da Amazônia, ela pode ali exigir, cobrar, lutar pelos direitos e também averiguar se essas políticas estão sendo implementadas. Eu acredito que também seja assim, porque, como eu falei, a Amazônia ela ainda é tratada de um modo muito restrito. Poucas pessoas têm noção da complexidade, né, da biodiversidade da região amazônica. Tanto que aqui no Brasil mesmo a gente vê em outros lugares que poucas pessoas sabem muito pouco sobre a diversidade cultural da Amazônia, a biodiversidade das plantas, das árvores que aqui tem. Poucas pessoas têm noção disso. Então, eu acredito que fazer uma promoção acerca da Amazônia e da importância que ela tem, não apenas para a região, mas também para todos os outros, né? E como os recursos naturais dela são importantes, né? Tanto para a região, mas também como para agregar todos os outros países e todos os outros países, né, para compreender melhor e entender melhor sobre a Amazônia. Então, eu também acredito que seja muito o que a Bia falou, né, de conscientização. Eu acho que falta muito isso nas políticas públicas, conscientização, porque todas as vezes que a gente falando sobre a Amazônica, sempre envolve fatores econômicos, né? Infelizmente, a gente sabe que sempre, quando se for falar de uma floresta de tamanha importância como a Amazônia, sempre vai envolver fatores econômicos, porém, eu acredito que deveria levar também mais para o lado cultural e também social para fazer essa integração com os demais países, tanto no Brasil, tanto na região sul, né, do país,
como também na América do Sul, como também na Europa, porque eu acho que falta muito pouco isso, né? Geralmente, a imagem que as pessoas de fora têm da Amazônia é aquela associada ao desmatamento, né? Então, existem várias atividades de combate às mudanças climáticas, e eles veem a Amazônia como um ponto principal desse debate, porque é a maior floresta do mundo e também influencia diretamente no clima, como a gente defendeu na apresentação. Então, falar sobre a Amazônia também é determinar que os países membros da UTCA possam estabelecer parcerias com os outros países que não são membros, ou mesmo com a Europa, para o desenvolvimento de pesquisas, biotecnologia aqui na Amazônia, parcerias culturais. Então, trazer o olhar aqui para a Amazônia, para que as pessoas venham enxergar para além dessa imagem que eles têm, que é a imagem que eles veem na televisão, que é mais voltada da nossa fauna, flora, e a queimada, geralmente. Então, trazer para a sociedade o conhecimento desses problemas mais aprofundados faz com que a gente possa estabelecer novos meios para solucionar. Bom, então queria agradecer a Nairana pelas questões, né? Acho que são temáticas aí que passam muito pela complexidade do atual contexto, né? Não só da política externa brasileira, mas também da própria trajetória sul-americana nos últimos anos, né? Bom, essa questão da nova onda rosa, né, é interessante porque quando eu fiz aquele quadro, né, foi um pouco depois da vitória do Lula, então foi em dezembro de 22, né? Exatamente para tentar incidir sobre um debate, né, que estava se dando principalmente no meio político, né, para quem é mais à esquerda, né, acerca da natureza dessas vitórias eleitorais aí na América do Sul nos últimos 3 anos. Mas também foi um debate que até alcançou um pouco a mídia, né, para tentar repercutir o cenário político latino-americano. Eu penso que não existe uma nova onda rosa, né? Principalmente quando a gente considera que essas vitórias eleitorais dos últimos anos, né, que favoreceram governos de esquerda ou centro-esquerda, como queiram, né, elas se dão num contexto doméstico e, principalmente, num contexto internacional muito mais adverso do que aquele que nós tínhamos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? Então, existem, né, diferentes fatores de ordem estrutural, né, e conjuntural que fazem com que a instabilidade continue a ser regra desse contexto político. Né? Então, acho que a vitória do Milei, né, mostra muito isso para a gente, né, que o cenário latino-americano é um cenário, ou sul-americano, melhor dizendo, é um cenário muito em aberto, né, tendo em vista que a vitória do Fernandes, né, parecia ser um marco de uma possível virada, né, a vitória do Milei agora demonstra para a gente que essa virada, efetivamente, ela não aconteceu. Né? Sobre a questão em relação dos BRICS, né, e o Brasil, eu concordo, eu penso que a ampliação dos BRICS, né, tem esse outro lado da moeda, né, tendo em vista que quando os BRICS nascem enquanto uma iniciativa multilateral, ali, no final dos anos, da primeira década, né, dos anos 2000, né, o Brasil, de certa maneira, se coloca como um representante, né, da América do Sul, né, ou da América Latina, né, se a gente pegar a configuração geopolítica e geoeconômica dessa iniciativa multilateral, né, hoje ele tem ao seu lado a Argentina, né, que historicamente foi um país que desenvolveu uma certa rivalidade regional e que pese ter sido diminuída nas últimas 3 décadas. Né? Eu não considero que esses estados árabes e o Irã, que não é árabe, sejam responsáveis, talvez, por essa diminuição, mas eu acho que o caso argentino chama atenção do ponto de vista das pretensões brasileiras de uma possível liderança regional. Né? Só para pincelar essa questão em relação aos Estados Árabes, né, eu fiz um texto, né, para o Lab Grima, debatendo especificamente a questão do Egito, né, mas que também se estende para os Emirados Árabes Unidos e para a Arábia Saudita. Né? A ampliação dos BRICS, levando em consideração esses 3 estados,
foi uma grande vitória geopolítica e diplomática da China e da Rússia, né? Porque conseguem incluir nessa iniciativa multilateral duas forças centrípetas atuais do mundo árabe e uma outra que está aí buscando, né, uma retomada de um certo protagonismo na política regional, né? Isso do ponto de vista geopolítico. Se a gente pegar questões econômicas, você tem aí dois importantes atores, né, do ponto de vista dos financiamentos externos, né, e você tem um importante mercado consumidor, o Egito, né? Você tem um importante exportador de gás natural, o Egito, e dois importantes exportadores de petróleo, né? Então, é uma habilidade diplomática que foi demonstrada por parte dos BRICS, na minha percepção, liderado principalmente pela China, né? E no processo de diversificação das relações externas, tanto do Egito quanto da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes Unidos, é um ator central. Então, eu penso essa expansão dos BRICS aí, tentando articular essas duas regiões, primeiro, né, que no caso brasileiro, na minha percepção, há assim, uma perspectiva, né, de perda de importância ou de pelo menos de certa rivalidade, considerando o caso argentino, né, e no caso árabe é uma tentativa de acomodação, né, da heterogeneidade regional, né? Então, basicamente é isso. Excelente. Vamos ver se alguém mais quer se inscrever para a gente fazer uma segunda rodada de perguntas. Luiz, tem alguma questão que você queria levantar? Só tentando refletir, trazendo um pouco da questão da administração pública, comparando com a administração pública norte-americana, né, tendo como exemplo, mesmo sendo estratégico a questão, por exemplo, do petróleo, os Estados Unidos não tem uma Petrobras, ou seja, não tem uma Petro United States, né, mas não deixa de ser uma estratégia. Então, ao ler o paper das meninas, né, da Beatriz, eu fiquei refletindo com relação, e comecei a estudar sobre como é que os Estados Unidos cuida da questão de florestas, a questão de bioma, e ele entra basicamente na mesma estrutura, que é a questão de administração pública desses, que eles chamam de setores críticos chaves. Então, tem 16 setores que eles identificaram. Entre eles, tem essa questão de recursos naturais, que entra na energia, petróleo. Então, eu fiquei pensando do nosso Brasil, né? Como é que, né? E talvez seria uma pergunta para ambos, né? Tanto para o Matheus quanto para a Beatriz, para a Sarisa. Porque, vamos ver, nos Estados Unidos, você tem basicamente a iniciativa privada tocando aquilo, e você tem a parte federal, estadual e local na questão somente do gerenciamento e da regulamentação. Então, né, você não vai ter uma empresa privada totalmente, nem totalmente estatal. Então, você tem um mix disso, e eu fico reparando, né, eu posso estar enganado, ainda estou estudando sobre isso, mas o que eu reparo muito é que o Estado em si passa a bola da responsabilidade para essas empresas, que muitas delas não é nem privada, ela entra como ONG, né, ela não entra como objetivo de ter lucro, não deixando de ter movimentos financeiros, mas ela não tem lucro em muitas delas, principalmente nesses 16 setores, né, que pode ser de energia tanto elétrica, de gás, eólica, na parte de até mesmo de fabricação crítica. Algumas coisas são, por mais que tenha uma empresa privada fazendo, mas como aquilo é muito crítico para as pessoas, né, então aquilo o governo ainda acaba tendo um grande chapéu, um guarda-chuva, né, fazendo aquilo. Então, fiquei pensando com relação à Amazônia e com, né,
como não é cíclico, mas você tem como fazer uma comparação como o Immanuel Wallenstein propôs, né, de como é que vai se desgastando aquele argumento para você justificar uma intervenção ou um neoliberalismo ali, um dedo de uma outra nação, um outro estado, num outro lugar. Então eu fiquei pensando, na Amazônia, será que ao invés de diminuir essa questão de jurisdição, não seria tentando seguir esse modelo norte-americano de trazer para o lado federal, não estatizar a floresta, mas tentar trazer para um nível mais elevado ou regional essa questão de administração e regulamentação, para não ter, como a gente já chegou a ouvir vezes, de líderes de outros países, que o Brasil não tem a capacidade de tomar conta da Amazônia, né? Então, independente de quem esteja no governo, sempre vão falar, mas tem as queimadas, né, eles vão tentar jogar que a gente não tenha capacidade de tomar conta. O que vocês acham disso, Beatriz? Desculpa, é mais uma reflexão do que uma pergunta, mas vocês acham, ou Matheus, você acha que também nessa questão principalmente desse argumento de como é que é gerido a nossa floresta amazônica, né, a região, por mais que a gente foi muito bem explicado, né, e é uma coisa que é específica do Brasil, né, e dos outros países em volta, não é simplesmente um local que tem um local onde eu vou ter matéria-prima para extrair, você tem muitas outras complexidades lá, mas eu fiquei refletindo nessa questão das justificativas que estavam sendo usadas, se elas vão ser desgastadas com o tempo, que não vai ter como mais utilizar somente questão ambiental para poder fazer algum tipo de intervenção, como na semana passada, né? Foi na semana passada, dia 3, não? Mas foi a tentativa ainda da anexação da Venezuela com a Guiana, não teve, né, conflito ainda, né, pessoal, armado, e não teve o argumento de que a Guiana não está tomando conta bem da parte amazônica dela. Foi mais uma questão histórica, política, ainda está na questão mais diplomática das negociações. Mas e para a nossa Amazônia? Então tem uma pergunta do Luiz. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Para a gente encerrar um bloco com 5, aí as meninas e o Matheus podem responder. Bom, eu tenho aqui umas perguntas, então, que eu quero trazer. Essa é para Beatriz e para Sarisa. Bom, a pergunta seria, na verdade, 3 perguntas, né? Então, seria o seguinte. Atualmente, né, o mundo está passando por diversos riscos globais, dentre os quais eu destaco o climate change, que vocês apresentaram no Policy Brief, trazendo a questão da Amazônia, né? E aí o Brasil se destaca por ser uma potência ambiental devido à Amazônia nessa agenda. Mas o Brasil não está sozinho nisso, ele conta com os demais países da OTCA, verdade? Os países pan-amazônicos também. Nesse contexto, então, a pergunta seria o seguinte, a primeira pergunta, vocês acham que o Brasil conseguirá construir uma agenda ambiental coesa, né, com os países da OTCA para apresentar a COP30, né? Porque eu me lembro muito bem que nessa cúpula da Amazônica, todo mundo estava falando de consenso ambiental, mas o presidente da Colômbia ele falou sobre um dissenso, verdade? Então, como que a gente consegue articular uma agenda ambiental coesa nesse sentido? A segunda pergunta seria, o que vocês acham, já que vocês estão aí no Pará, né, o que vocês acham de Belém sediar a COP30? O que a opinião pública aí em Belém, no estado do Pará também falam sobre isso? Se o estado do Pará está se preparando para esse evento com obras de infraestrutura na administração Eduardo Barbalho, que tem se notabilizado como um grande policymaker aí na região amazônica, né? E trazendo a questão da Amazônia aí como um tema nevrálgico na agenda da política externa brasileira. E a terceira pergunta é, vocês acham que a bioeconomia poderia ser uma nova estratégia do desenvolvimento sustentável da Amazônia? Porque o Eduardo Barbalho tem colocado essa questão,
como um ponto fundamental aí para a valorização da floresta em pé, né? E para o Matheus, eu faria uma pergunta para você, já que você é do Laboratório de Geopolítica, uma pergunta de geopolítica para você. Bom, o Oriente Médio ele tá situado numa região que Spykman dizia que é o Rimland da Eurásia, né? Tem um Hetland, que Mackinder dizia que é a região central na Eurásia, onde está a Rússia e a Ásia Central, e o Spykman vai falar que agora a região pivô da Eurásia não é mais o Hetland, mas é o Rimland, que é a região marginal da Eurásia, que tem 3 sub-regiões aí. Europa, a primeira sub-região do Rimland, a segunda é a região do Oriente Médio, né, que é o tema da sua apresentação, e a terceira região é Ásia, Sudeste Asiático, onde está a China, né? Falando sobre essa segunda região do Rimland, que é o Oriente Médio, especialmente o Golfo Pérsico, né, essa região, você destacou aí o papel do Brasil nessa região, que foi palco de muitos conflitos, né, entre o Land Power, potência terrestre, a União Soviética na época, agora a Rússia, e o Sea Power, que é os Estados Unidos com o maior poder aeronaval da história, né? Pelo menos da história recente. Bom, então a questão que eu coloco é, você acha que o Brasil, atuando no Oriente Médio, nessa região que é o Rimland, palco de tantos conflitos entre essas duas grandes potências mundiais, o Brasil terá a capacidade de buscar os seus interesses sem atrair uma aliança anti-brasileira, né? Especialmente porque o Brasil está no BRICS, e agora o BRICS Plus ainda mais, né? Ampliando a sua zona de influência até nessa região do Oriente Médio. Essa é a questão que eu coloco para você. Até porque o Brasil ele é uma potência terrestre e marítima ao mesmo tempo, né? O Brasil ele tem uma grande fronteira terrestre, é um país continental, é uma potência terrestre, um land power, mas ao mesmo tempo tem um vasto território aí marítimo, que é a nossa Amazônia Azul, uma grande costa, se destacando, portanto, também como uma potência marítima. Então, o Brasil ele pode ser um poder anfíbio aí com capacidade, portanto, de dialogar com esses dois poderes, terrestre e marítimo, na questão do Rimland, sem conflitar, portanto, tanto com os Estados Unidos e a Rússia e a China. Seria isso. Com relação ao que o Luiz comentou, né, para o caso da Amazônia, né, sobre essa questão do papel do Estado, né, e políticas de preservação e energia, porque tem relação também com o meu policy brief, né. Eu comentei que os Emirados Árabes Unidos, né, ampliaram também os investimentos, né, em políticas energéticas, né, inclusive no estado da Bahia. Então, em 2021, se eu não estiver enganado, foi 2020 ou 2021, né, houve a privatização, né, da refinaria Landulfo Alves, né, que agora é gerida pela Selen, que é uma empresa ligada aos fundos emiradenses, né. E isso acarretou um problema muito sério naquele contexto de descontrole do preço dos combustíveis no Brasil. Por quê? A Selen acompanhava a política internacional, né? Então, não necessariamente reajustes feitos pela Petrobras, né, afetavam os preços da Bahia. Então, ocorreu um grande descompasso entre a política praticada pela Petrobras, que também acompanhava os preços internacionais, né, mas que também tinha uma dinâmica própria, em relação àquilo que a Selen, né, praticava no estado da Bahia, né? E essa é uma questão que o atual governo, né, tanto o federal quanto também o estadual, né, está buscando resolver, né? Eu ouvi recentemente do Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, que há um esforço, ou pelo menos uma intenção, de recomprar a refinaria Landulfo Alves, até para que haja condições, né, de uma efetiva nacionalização dos preços de combustível, porque hoje, com essa configuração, né, os preços de combustíveis no estado da Bahia dependem da política que é praticada pela Selen,
né? Então, tem essa questão que me parece interessante para esse debate, até para a gente considerar aí o papel de atores privados e estatais, atores, né, subnacionais e atores nacionais, né, na definição de políticas públicas ou não, né? Em relação à questão da atuação do Brasil no Oriente Médio, né, à luz aí de uma caracterização sistêmica, né? Essa é uma pergunta bem interessante porque ela incide sobre uma leitura muito comum acerca das relações do Brasil, tanto com Israel quanto com os Estados Árabes a partir da segunda metade do século XX, né? Então, em parte dessa literatura mais tradicional, uma ideia que, a meu ver, era dominante era de que o Brasil não possuiria interesses específicos na região, e isso favoreceu o desenvolvimento de uma política relativamente estável, tanto para os árabes quanto para os israelenses. Uma política que é classificada por alguns autores como de equidistância. Então, que a posição do Brasil ela buscou sempre uma certa moderação, tendo em vista aí essa ausência de interesses específicos, e isso só seria modificado, né, nos anos 70, 80. Né? Porém, alguns estudos mais renovados vêm mostrando para a gente que a dinâmica da Guerra Fria afetou muito as posições do Brasil em relação aos Estados Árabes, né? Principalmente o modo como que o Brasil enxergava algumas dinâmicas políticas regionais. Então, muitas vezes, o próprio nacionalismo árabe, né, foi interpretado dentro da ótica aí de uma bipolaridade rígida, né? Então, como um movimento que favorecia muito mais o comunismo do que o capitalismo. Em outros contextos, houve uma leitura ao contrário disso, né? Então, a dinâmica sistêmica ela sempre acompanhou, né, as perspectivas desenvolvidas, seja por atores sociais, seja também por policymakers da política externa brasileira, né? E não é diferente também na atualidade, né? No contexto aí, atual, eu considero que existem boas perspectivas para o Brasil, né? Porque o que se verifica no mundo árabe nos últimos 20 anos, pelo menos? A falência do projeto Oriente Médio dos Estados Unidos, né? Que era um projeto, né, de construção regional de fora para dentro. Então, um processo que envolvia principalmente a normalização de relações dos Estados Árabes com Israel, né? Então, isso é um projeto perseguido desde os anos 90, passando aí pela década de 2000 até o último período, né? Isso avançou em alguma medida, mas não constituiu, né, um cenário que favorecesse o enraizamento do papel que os Estados Unidos cumpria na região, né? Então, desde 2010, principalmente, a gente vê um afastamento dos Estados Unidos em relação aos países árabes, né? Inclusive com a perda de importantes aliados. O grande caso, para mim, é a Arábia Saudita, né? Nos anos 70, no final dos anos 70 e no início ali dos anos 80, havia o chamado eixo Washington, Riad, Cairo, né? Que, em linhas gerais, né, demonstrava os principais aliados dos Estados Unidos no plano subregional. Então, em primeiro lugar, a Arábia Saudita, depois o Egito, né? Mas desde o final dos anos 90, a Arábia Saudita vem demonstrando um interesse em diversificar suas relações, né? Não rompeu com os Estados Unidos, mas buscou, sobretudo, diminuir sua dependência econômica e geopolítica em relação a Washington, né? Esse mesmo movimento é verificado no caso do Egito. O Egito foi um importante aliado dos Estados Unidos desde os anos finais do governo do Anwar Sadat, passando aí por quase 20 anos do governo do ex-presidente Mubarak. Antes do Mubarak cair, ele já praticava ainda uma política de diversificação de relações que foi mantida com algumas ressalvas pelo governo da Irmandade Muçulmana, do Mohamed Morsi, e que sobreviveu também à contra-revolução no governo do presidente atual, Abdel Fattah al-Sisi, né? Então, do ponto de vista do cenário sistêmico e as suas repercussões
para a política do Brasil em relação aos Estados Árabes, eu vejo que existe maiores condições. Agora, a gente não pode esperar que o Brasil, por exemplo, venha ocupar igualdade de condições com a China. Só para dar um exemplo, para finalizar aqui minha intervenção, eu fiz um artigo, né, sobre a entrada do Egito nos BRICS, né, que vai ser publicado provavelmente no ano que vem. Se vocês olharem o comércio do Egito com a China e comparar do Egito em relação ao Brasil, é uma diferença absurda, né? A China hoje exporta para o Egito produtos da ordem de 15 bilhões de dólares. O Brasil, 3 bilhões. Então, é uma diferença muito grande. O Egito foi, não sei se ainda é, um dos principais parceiros econômicos da China no continente africano, só pegando os países africanos, né? Então, existem aí esses dois elementos a serem considerados nessa reflexão. Então, primeiro, o quadro de competição geopolítica que eu destaquei na minha fala, né, no caso específico do mundo árabe, né, na minha percepção, favorece a atuação de estados emergentes, como é o caso do Brasil, porém, esses estados emergentes não estão em igualdade de condições frente ao papel da China, sobretudo o papel econômico, financeiro, e ao papel da Rússia, sobretudo do ponto de vista da política bélica. Então, são essas considerações que eu poderia fazer, e essa é uma boa questão, inclusive, para ser desenvolvida aí em um texto, em um artigo, porque, de fato, a gente vive um cenário de transição também dentro da política árabe. Né? Bom, gente, trazendo a questão que o Luiz colocou sobre a regulamentação das atividades e a fiscalização em relação à Amazônia, porque os países de fora se tem uma ideia de que o governo não consegue gerenciar muito bem as atividades ali desenvolvidas, que acaba prejudicando o bioma. Então, eu vejo que essa questão ela foi muito evidente no governo anterior, porque não se tinha um foco ali de preservação da floresta, mas se tinha um foco em retirar os recursos naturais e visar somente os benefícios que isso poderia trazer. E, atualmente, a gente já vê essa discussão entrando mais para os países já da América do Sul, como aconteceu com a cúpula da Amazônia, a gente vê que o atual presidente tem se posicionado mais em relação a essas questões, e eu acredito que essa imagem ela vai ser reforçada de responsabilidade com o bioma, e o atual governo pretende também buscar mais parcerias para estabelecer essas conexões com esses objetivos. Então, eu acredito que essa imagem foi bem construída e acentuada, como eu falei, no governo anterior, e realmente a gente viu, tinha pessoas que defendiam esse tipo de economia de recursos não renováveis, mas atualmente se tem buscado novas estratégias. Eu acredito, assim, que governos do exterior sempre vão usar essa desculpa de que o Brasil não consegue controlar o desmatamento, os garimpeiros. Eles sempre vão usar essa justificativa para tentar controlar a região amazônica, justamente por causa dos recursos delas. Então, independente do governo que entrar, eles sempre vão usar essa justificativa. Porém, como a Bia falou, eu acredito que o governo atual ele está mais empenhado. E eu acredito que porque ele está mais empenhado, ele talvez vai conseguir criar leis, né, ideias e propostas que visem mais a preservação da floresta. Então, eu acho que daqui para a COP30, talvez eles consigam fazer uma lista de propostas que possam até ser eficientes em relação à diminuição do desmatamento da Amazônia. Eu acredito, assim, que por causa da importância que a Amazônia e o alto grau, né, de visibilidade que esse momento está dando para ela, os governantes, tanto o Helder, né, do governo do Pará, quanto o nosso atual presidente, eles vão se empenhar mais em implementar essas políticas
Então, eu acredito que talvez, até na COP30, sim, eles consigam fazer propostas eficientes para a preservação da Amazônia. E em relação a Belém na COP30, assim, falando geralmente da cidade, a gente que é vizinho aqui em Marabá, antes de ter notícia de que esse evento ocorreria, que a sociedade em geral não tinha, só veio mais à tona durante esses períodos que a gente já está próximo do evento, a cidade não recebia, assim, muita atenção, né? E aí, com a notícia de que esse evento surgiria, ela começou a ser o foco ali das novas medidas de políticas públicas, principalmente por parte do governador, Helder Barbalho. Então, ele atualmente está se empenhando ali em fazer com que o evento ocorra da maneira mais organizada possível, está desenvolvendo novas estruturas para poder receber os representantes dos demais países, e a gente vê que isso tem propiciado uma acentuação nesse debate em relação à Amazônia. Sim, eu vi que eles estão... que o Pará agora vai receber muito investimento, né, para infraestrutura, e eu vi também que eles vão querer reformar o Ver-o-Peso, para quem não sabe, é um ponto turístico. A bioeconomia como uma nova estratégia, ela é uma das questões que tem sido mais discutidas por parte dos representantes, tanto da sociedade civil, quanto os representantes políticos aqui da região. Então, se tem falado em estratégias para fazer com que tenha o desenvolvimento de uma nova bioeconomia sustentável. Então, não adianta ser a bioeconomia que eu citei no início, em que você retira os recursos ali da floresta, mas, ao mesmo tempo, não repõe. Então, se pensar sobre isso faz com que isso dê novos meios de trazer novas fontes renováveis. Sarisa, quer fazer alguma colocação? Não, sobre isso, não. Muito bem, agora, obrigado. Em relação à agenda do Brasil, só fazer a última contribuição, eu acredito sim que o Brasil ele pode manter uma agenda coesa em relação à Amazônia, e é para isso que a gente está caminhando atualmente, como a gente citou, os eventos que ocorreram, que irão ocorrer ainda aqui na região, abre muitas possibilidades para se negociar sobre essa agenda, estabelecer políticas e novos objetivos para fazer com que todos os países possam contribuir de forma direta ou indireta para a floresta. Muito bem, obrigado, Beatriz. Agradeço também a participação da Sarisa, do Matheus, como palestrante no webinar de hoje. Eu acho que foi bem produtivo esse evento, uma vez que ele se prontificou a dar uma visão geral da retrospectiva da política externa brasileira, tendo em vista um tema tão especial que é a climate change e um tema de regiões importantes, que foi a questão da aproximação com os países do Oriente Médio, em especial do Golfo Pérsico. Agradeço também a participação do Luiz, o qual é chairman do IGS, e da Nairana, a qual é doutoranda de Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas. Desejo a todos um bom final de semana e um forte abraço.